diz o texto sagrado: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião de sua manifestação pessoal mediante o seu reino. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, aconselhe, repreende, encoraje com toda a paciência e a sã doutrina. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, disse Paulo a Timóteo, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Podemos assentar, irmãos. Meus irmãos, esse texto que Paulo escreveu, todos nós somos conhecedores, mas eu sempre gosto de repetir, é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está numa masmorra, ele está prestes a morrer por amor a Cristo. Ele está ali, amado, aquele homem velho, aquele homem moribundo, no sentido de estar numa masmorra, abandonado. Se nós lermos a carta, vamos ver que muitos, ou a grande maioria, abandonou o apóstolo. Ele está num estado físico lamentável por tudo aquilo que ele fez no reino, por tudo que ele plantou de igrejas, por tudo que ele se entregou. Vamos dizer assim, ele merecia, irmão Roberto, um final de vida mais descansado, um final de vida bem, poxa vida, fez tanta coisa, mas não foi assim. Não foi assim. Mas esse homem, sim, esse homem dirigido, agraciado por Deus, pega a sua pena, pega o tinteiro e escreve essa carta para aquele jovem pastor, que provavelmente é um pastor da igreja de Éfeso, e ele escreve aquele jovem pastor. Obrigado, mano. E Deus vai falar conosco nessa noite através desse texto sagrado. É claro que Paulo escreve especificamente para ele, porque, especificamente, mas nós vamos ver que Deus nessa noite vai falar com cada um de nós, e nós vamos entender que cada um de nós temos responsabilidades no reino de Deus, cada qual dentro do seu chamado, cada qual dentro da sua experiência, do seu chamado, das suas condições, mas todos nós temos, e nós não temos o direito de negar aquele chamado que Deus fez para nós, de dizer não. Mas a palavra de Deus diz que o apóstolo fala: eu te encorajo solenemente. Veja, irmãos, Paulo não está meramente repreendendo Timóteo, fazendo uma repreensão a Timóteo, mas muito pelo contrário, esta palavra que ele está dando é de encorajamento. E eu já inicio nesta noite dizendo, a palavra de Deus nessa noite não é para nos repreender, irmão, não é para nos puxar as orelhas, mas é muito pelo contrário, irmão Luiz. A palavra nessa noite é para nos encorajar, é para nos dizer: olha, vá em frente, faça, Deus está com você. Esse eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo clama pelo nome de Deus e pelo nome de Jesus Cristo, e ele conclui dizendo: aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo estava dizendo: eu te encorajo solenemente, Timóteo,
te digo que você deve de fazer isso na presença de Deus e de Cristo, aquele que tem todo o poder, aquele que um dia há de julgar todos, eles quer vivos ou quer mortos, irão passar pelo julgamento. E Paulo aqui já está adiantando, irmãos, para Timóteo, o porquê que ele deveria de pregar, porque quer estamos mortos, quer vivos, todos irão passar pelo julgamento de Deus. Hoje em dia, e sempre na era cristã, não é hoje em dia, sempre teve isso, porque senão Paulo não estava escrevendo por volta do ano 60 mais ou menos, depois de Cristo. Mas hoje em dia também, as pessoas levam a vida como tranquilo, levam a vida de qualquer maneira, nada vai acontecer, depois da morte não tem mais nada, o negócio é aproveitar aqui e agora, o negócio é desfrutar daqui e agora, não precisa cuidar da sua vida diante de Deus, não precisa, eu posso levar uma vida de qualquer jeito, uma vida promíscua, uma vida sem responsabilidades na igreja, eu posso levar uma vida de qualquer jeito, eu posso abandonar minha família, eu posso me casar de novo, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso mentir para ganhar as coisas, eu posso roubar, N coisas. Por quê? Porque a vida é isso aí. O mundo é dos espertos, o mundo é daqueles que não são bobos. E esperto aqui, irmãos, é fazer falcatrua, o esperto aqui é passar os outros para trás. Mas Paulo dizia: Timóteo, eu te encorajo de uma maneira solene, na presença de Deus e na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Irmãos, todos nós passaremos por um julgamento, todo ser humano passará, mas a questão é, de que lado nós estaremos? Nós estaremos do lado dos bodes, ou nós estaremos do lado das ovelhas? De que lado nós estaremos? E agora também, de que lado as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na escola, seja onde for, as pessoas que estão ao nosso alcance, a qual nós podemos pregar a palavra, de que lado elas vão estar? Irmão, se você, se eu, se nós temos vendo uma pessoa caminhando para o abismo, nós não vamos adverti-la, dizendo: não vá por esse caminho. Esse caminho é um caminho que tu vai cair no abismo, tu vai cair no precipício. Não vai. Não vai por aí. Tu vai te dar mal. Claro que nós iríamos fazer isso. E eu estou falando aqui no caminho, literalmente, a pessoa vai cair, vai fazer alguma coisa. Nós vamos advertir essa pessoa: não faça isso, não vá por esse caminho, tu vai te dar mal. E no mundo espiritual, irmãos, na eternidade é a mesma coisa. As pessoas estão indo para um caminho de engano. As pessoas estão num caminho de desespero e elas não sabem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que o mundo está a caminho de abismos. E eu e você temos a obrigação de cumprir com o ministério que Deus tem nos dado. Um ministério. E em tudo, irmãos, não estou falando de pregar de púlpito, queridos. Eu não estou falando só do pregar no sentido de falar aqui de cima, né? Aqui, na verdade, esse pregar, a gente tem o costume de falar em pregar, mas isso aqui não é pregar, porque pregar, cantando é pregar.
né? Isso aqui é uma homilia, um sermão aqui em cima do púlpito. Isso é sermão, o nome correto que se dá. Porque pregar eu prego através da minha vida. Pregar é através do louvor. Pregar é através do meu testemunho. Eu estou pregando para as pessoas. Um homem de muitos anos atrás, eu me esqueci o nome dele, ele convidou um dos seus discípulos: vamos pregar hoje à tarde? E o discípulo: claro, mestre, vamos pregar. E eles pegaram e saíram pelo bairro, caminhando pelo bairro, durante um tempo, sei lá, 1 hora, 2 horas, caminharam e voltaram. E o discípulo disse: e daí, mestre, nós não pregamos, não falamos para ninguém. Não, mas nós pregamos com as nossas vidas. As pessoas estão nos vendo, nós pregamos com as nossas vidas. Então nós pregamos em tudo que fizemos. Quando eu sou honesto com outra pessoa, eu estou pregando. Quando eu sou fiel à minha esposa, eu estou pregando Jesus. Quando eu estou no meu serviço, vem algumas coisas erradas a fazer e eu me nego, eu não caio na tentação de entrar naquele pacote de pecado, de erro, mesmo sem nem eu sequer falar de Jesus, mas eu ficar na minha, eu estou pregando. Eu estou pregando solenemente. E Paulo encorajava o seu filho na fé, e nessa noite Deus nos encoraja, na presença de Deus, na presença de Cristo, para que eu e você viemos cumprir o chamado que Deus tem para nós. Você acha que isso não é obra, não é pregar Jesus, não é viver o Evangelho, se doar na igreja, fazer acontecer? Não, mas nós ficamos presos, nós ficamos amarrados, achando, irmãos, que pregar o Evangelho, viver o Evangelho, é só pregar em cima do púlpito. Não, queridos, eu e você, disse Paulo a Timóteo, prega a palavra dentro de tempo, fora de tempo, ou seja, em qualquer momento, pregue a palavra, pregue, anuncie a palavra. E o anunciar aqui, irmãos, para Timóteo era pregar literalmente, era anunciar a palavra. Mas para nós nessa noite, pastor, eu não prego. Mas para nós, a nossa realidade nessa noite é eu servir o reino, irmãos. É eu servir a igreja. E a igreja, eu não estou falando da instituição de uma igreja, a igreja de Cristo, é fazer acontecer. Graças a Deus o irmão Juninho se prontificou em arrumar a igreja aqui. Pode ver que está meio marcado aqui. Vamos arrumar a igreja aqui, está quebrando ali, ele vai arrumar ali do lado também, quebrar. Nós estamos combinando em fazer algumas coisas aqui. Isso é anunciar Jesus, isso é pregar Jesus, isso é amar a igreja, isso é estar dentro, inserido no reino, irmãos. Você está inserido no reino, é se preocupar com a obra de Deus, se dedicar ao reino, é o amor, é o jeito que a gente tem. Eu não sei pregar, eu não sei anunciar, eu não sei tocar, mas o que eu posso fazer parte, o que eu posso fazer no reino? Para Timóteo era pregar dentro de tempo e fora de tempo, era aconselhar, era repreender, era encorajar, com toda a paciência e sã doutrina. Irmãos, a gente pode tudo, só não pode pecar. Não podemos pecar. Nós temos que ser inseridos dentro da sã doutrina, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Nós temos que fazer a obra de Deus dentro do tempo e fora do tempo, ou seja, em todo momento. Não vou fazer porque não sei. A gente sempre dá desculpa, mas Deus está nos encorajando nesta noite, querido, dizendo: não faça, remangue e vá fazer o reino. Olha a necessidade
necessidade da igreja e te põe a dispor a fazer. Por que, irmãos? Porque chegará o tempo, disse Paulo, em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias verdades. E a gente não vê isso aí fora aí, meu irmão. Pega a internet mesmo no YouTube. Não está cansado de ouvir o Benítez aqui, as bobagens que o Benítez prega? Tem outra aqui na esquina, vai! Tem para todo gosto, irmão. Tem para aquele gosto que o cara não ouve nada na Bíblia, não ouve nada de Escritura, é só uma berraçada total, é um rendezvous, é correndo para tudo quanto é lado, é plantando bananeira na igreja. É bom isso para ti? Tem igreja para isso. Não, pastor, eu sou mais calmo, sou mais tranquilo. Tem igreja para isso. O certo é que as pessoas estão reunindo mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias verdades. Irmão, não é tão atual isso, querido? É tão atual isso. O brabo, irmãos, o ruim, é quando eu procuro mestres que falam coisas daquilo que eu quero ouvir. Quer ver a igreja lotada, irmão? Chama esses profetas. Chama os profetas aí de plantão aqui, começa a profetizar, irmão, aqui, irmão Mário, Deus está me dizendo que vai ter uma grande vitória, irmão. Deus está me mostrando que tem alguém de dor de cabeça aqui. Mas não, dor de cabeça no meditando, não vai ter gente com dor de cabeça. Então as pessoas gostam desse miticismo, desse negócio. Aí um vai cutucando o outro, mas vamos lá, porque olha, é uma bênção. E uma hora tanto o cara vai acertar. Uma hora ele acerta, e olha só que bênção. Então tem para tudo isso, gente. Tem para todas essas coisas. Mas Paulo repreende a Timóteo que ele deveria encorajar com toda a paciência e sã doutrina. Isso é a palavra de Deus. Irmão, nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, segundo a palavra. Pastor, tu não te preocupa com de repente os irmãos saírem da igreja? Claro que eu me preocupo, irmão. Parece, às vezes, representa que eu não dou bola. Claro que eu me preocupo, irmão. Eu gostaria que a igreja hoje estivesse lotada e tivesse que botar mais cadeira aqui. Era meu sonho. Era meu sonho. Mas o que a gente escolhe? O que a gente quer? O que a palavra nos ensina? É ficar do lado daqueles falsos mestres que só dizem aquilo que a gente quer ouvir, ou que preguem a sã doutrina? O que vai me salvar, o que vai nos salvar, não é andar pelo caminho estreito, não é entrar pela porta estreita, é isso, é Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver uma vida de piedade sofrerão perseguições. Então não tem conversa, irmão. Se nós queremos andar na sã doutrina, nós passaremos perseguições. Seguindo, tais pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Esses dias eu estava zapeando, irmão, só pesquisando para ver as coisas, irmão. É os pastores subindo em monte, ungindo vassoura para distribuir na igreja, porque tu vai chegar na tua casa e vai varrer toda a impureza do teu lar. Sério, irmão, não é piada, é bem fácil de ver, é bem fácil de achar. Eu já falei aqui, o cara ungindo o cimento da casa própria. Aí ia pegar e ia levar um cimento para a tua casa e ia ter. Irmãos, é tanta coisa. Ou seja, irmãos, as pessoas não estão mais ligadas à verdade, mas eles se voltam para mitos, para coisas que. Mitos aqui não é coisa irreal, não é realidade, gente.
E o pessoal quer isso, irmãos. O povo brasileiro é místico por natureza. Ele é místico porque nós não fomos ensinados a pensar. Crer também é pensar, irmão. E nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados, sabe o quê? Não passe por baixo de escada, porque dá azar. Se um gato preto passar na tua frente, faça o sinal da cruz, porque é terrível. Olha, se o teu chinelo estiver virado de cabeça para baixo, meu Deus, desvira logo, porque a coisa vai ficar. Se cair um garfo no chão, é porque vai ter uma visita de um homem. Se uma mulher cair no chão, é porque uma mulher vai te visitar. Nós somos doutrinados através de coisas místicas. E quando viemos para a igreja, nós trazemos tudo isso junto. Meu Deus, eu me arrepiei agora aqui, irmão. A igreja já ficou, Deus está presente. Mas pode te arrepiar porque eu estava no frio, querido. Estava no frio. Então não te arrepia de frio. Não é a presença. As pessoas gostam disso, irmão. As pessoas amam isso. Outro apóstolo, que agora qualquer um é apóstolo, irmão. Qualquer um é apóstolo. Hoje em dia, qualquer um é apóstolo. O cara enchia balão e ia distribuir o balão, porque o sopro ungido. Daí a pessoa ia levar o balão para casa, chegar em casa, ia furar o balão, e o sopro ungido do homem ia sair dentro da casa dela e abençoar a casa dela. Gente de Deus, isso é real, pessoal, é real. É real. Tá bom para ti, vai dormir com esse barulho agora, irmão? E Paulo já advertia isso no ano 60 depois de Cristo. Diz, olha, vai haver pessoas que vai acontecer isso. Vai acontecer isso, assim, assim, assim. Mas eu te advirto, te encorajo a tu pregar a palavra, dentro do tempo, fora do tempo, em todos os momentos. Pregue a palavra com paciência, encoraje, repreenda, tudo com paciência e na sã doutrina. Mas até aqui parece que está tudo bem, mas não está tudo bem para nós. O calo vai apertar, irmão. O sapato vai apertar para aquele cristão. Olha o que Paulo diz: tu, no entanto, ser equilibrado, suporta os sofrimentos. Todos aqueles que vivem a palavra, todos aqueles que são equilibrados, vão sofrer. Todos aqueles que querem ser fiéis à palavra vão sofrer. Vão sofrer. Glória a Deus por isso. Mas o que? Nós temos que suportar o sofrimento, irmão. E o sofrimento dos mais variados. Sofrimento de a igreja esvaziar, ter poucos irmãos. Sofrimento de perseguição, de luta. Mas a questão está, irmãos, em nós cumprirmos o ministério que Deus nos deu. É o que Paulo diz: faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Nós temos que cumprir o ministério que Deus nos entregou, de sermos servos, de sermos evangelistas, de sermos discípulos de Jesus. Discípulo não faz o que quer, discípulo segue o seu mestre. Discípulo não decide por si só, ele segue aquilo que o mestre fala para ele. Amém? E todos aqueles que não tomam a sua cruz e não seguem a Jesus, disse o próprio Jesus, não é digno de mim. Venha fazer a obra, irmão. Mas é tão pequeno, não importa, querido. Pastor, eu vou cantar aos domingos aqui, vou ensaiar, vou estar junto com os irmãos, com as irmãs, vou ver como é que funciona o negócio, coisa e tal. Mas seja firme. Seja firme. Então, irmãos, o problema é que nós não somos persistentes. A questão é que nós não lutamos, não vamos até o final. O que Paulo diz a Timóteo aqui? Pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo.
Em outras palavras, resumindo, pregue a palavra a todo momento. Deu oportunidade, pregue a palavra. Surgiu a brecha, pregue a oportunidade. Não tem oportunidade, faça a oportunidade aparecer para te falar de Jesus. A pessoa está destroçada na nossa frente. A pessoa, eu estou com um problema na minha casa. A pessoa nos contando, né? Eu estou com um problema na minha casa, irmã Gisele. A irmã Gisele tem que pregar Jesus. A irmã Gisele disse: não, porque tu não conhece a minha casa. Tu não sabe o problema que eu estou na minha. Eu só um exemplo, né, irmã? E a mesma coisa eu. Benício, não sabe, estou com um problemão, estou com uma enfermidade, estou com isso. A minha família está dizendo. E eu, em vez de. Não, mas isso aí é assim mesmo, o mundo é assim, nem esquenta a cabeça. Então a bola está quicando na nossa frente para nós falar de Jesus. A gente deixa passar. Vamos conversar sobre outra coisa. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre tantas coisas. Vamos botar conversa fiada fora. Mas o problema está aqui, é que nós não persistimos na igreja, irmão, no ministério que Deus nos entregou. Eu já vários irmãos aqui na igreja, vários. Pastor, eu vou fazer isso, pastor, vai, meu querido. Deus é contigo. Pode contar comigo, precisar, vamos junto. É fogo de palha. A barada vai um pouquinho ali, pum. Pois, gente, nós achamos que não vamos encontrar problemas, dificuldades no ministério e na obra que Deus nos entregou. Claro que vamos, não. Irmão Luiz é uma bênção. Irmão Luiz ele chegou atrasado na nossa reunião de homens, até inclusive, eu até puxei as orelhas dele. A verdade foi eu que fiz, né? Mas o mano, sábado aqui no nosso encontro, é o primeiro a chegar já com tudo para fazer. E a gente vê que faz com prazer. Se tiver 15 irmãos, ele está ali. Se tiver 2 ou 3, ele está ali junto. Persiste, não para. Não tem conversa. É só um pequeno exemplo, mas é assim que a coisa funciona, irmão. É não redar o pé, querido. Mas nós somos muito lacaios. Muito lacaios. Qualquer coisinha a gente retrocede, gente. Mas uma ferida na ponta do dedão a gente retrocede. A gente volta atrás. A gente desiste. Já pensou se Jesus lá no jardim do Getsêmani, suando sangue, com a alma extremamente angustiada, e pensasse consigo: eu acho que não é da vontade de Deus, porque olha, eu estou sofrendo desse jeito, eu estou suando sangue, e eu acho que o meu pai se enganou na história. E nós fizemos assim, o calo aperta, o amigo olha de cara virada, o irmão olha com cara um pouco virado, já fica meio assim: ai meu Deus, o que está acontecendo? O pastor às vezes dá uma palavra meio forte, o pastor não sei o que. Meu irmão, o pastor às vezes tem que agir, o líder às vezes tem que agir de uma maneira firme e forte, assim como um pai e uma mãe às vezes age de firmeza com o filho. O importante, irmãos, é nós não desistirmos. Eu digo para os irmãos aqui, com a licença dos irmãos, os irmãos sabem, eu prego aqui, se a igreja está lotada, eu prego da mesma forma. Se tiver 2 ou 3, eu vou pregar da mesma forma, não mudo uma vírgula. Tem problema. Se tiver só o casal aqui, o casal 20 aqui, vou pregar da igual forma. Está lotada, vou pregar. Pastor, então, não, obviamente eu sempre gosto que a igreja é lotada, porque tem gente ouvindo a palavra, sendo tocada, obviamente. Mas eu estou dizendo, irmãos, que a nossa motivação não é porque estou cantando ou pregando num domingo, ou numa quarta-feira pela parte da manhã, ou numa quarta-feira à noite.
ou se a igreja está cheia, ou ela está um pouco vazia, porque a obra que nós fizemos não é para nós mesmos, e nem sequer para as outras pessoas, porque o nosso trabalho reflete na eternidade. Se você não gravou nada do que eu falei até agora, grave isso. Todo o nosso trabalho reflete na eternidade. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, eu rogo solenemente diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos. Sabe o que estava dizendo nosso amado diácono Roger? Timóteo, o teu trabalho nessa terra tem reflexo no futuro, no grande julgamento. No grande julgamento. Lá no final, quando Deus há de julgar todos, sabe qual é o julgamento que Deus fará sobre o que nós fizemos nessa terra? Paulo, em uma das suas cartas, diz: eu cumpro o resto do sofrimento de Cristo por amor à igreja. O problema, irmãos, é que nós cristãos jogamos tudo na culpa nas costas de Jesus. Não, mas se Jesus quiser, não, se Deus quiser, irmão, a gente está botando assim: Senhor, pega aí a minha incompetência, a minha preguiça, porque tu que é culpado. Não, vamos cortar esse barato aí e vamos fazer cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? É amar Jesus, é seguir Jesus. Outra, é anunciar a palavra. De que maneira? Eu não sei pregar o teu chamado. O teu chamado é cantar, cante. O teu chamado é pregar, pregue. É tocar, toque. É evangelizar na rua, evangelize. É repreender, repreende. É consolar, console. É orar, ore. É contribuir, contribua. É ajudar na igreja, nos eventos da igreja. Ajude, colabore, invista. Porque todo o trabalho da igreja, dos filhos de Deus, terão reflexos na eternidade. Terão reflexos na eternidade. Bendito seja Deus, e que os meus e que os teus trabalhos, que os nossos trabalhos venham ter um reflexo positivo na eternidade. Positivo, porque poderão ser negativos. O homem é aquele que se apresentou lá diante de Jesus. Olha, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz e aconteci, eu era o bambambam da história. Praticou a iniquidade. Praticou a iniquidade. Afasta de mim, maldito. Foi procurar igrejas que só de movimento, não tem essa doutrina. Nós temos que permanecer nessa doutrina. É a base de todo cristão. A base de toda a igreja evangélica é essa doutrina da palavra de Deus. Se Jesus curar, glória a Deus. Se Jesus abençoar, Jesus multiplicar o pão, se Jesus abrir portas e tudo mais, glória, louvado seja o nome do Senhor. E Ele faz mesmo. Eu sou testemunha disso. Mas, em primeiro lugar, é a sã doutrina. Isso irá nos levar para o céu. Não é a cura, não é o milagre, não é a prosperidade, tudo isso é bênção de Deus, mas não é parâmetro para entrar no céu. O parâmetro é andar na palavra de Deus. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Vamos orar por Fernando e por Diogo, que o Senhor Deus venha abençoar esses dois homens com sua graça e a sua misericórdia. Amado, prega a palavra dentro de tempo e fora de tempo. Anuncie Jesus.
Pregue a palavra também no testemunho da tua vida. Seja um cristão fiel. Seja alguém que reflete a luz de Cristo. Seja alguém que reflete o amor de Deus, o cuidado de Deus. Seja alguém, amados, queridos, que as pessoas te vejam e tenham você como um espelho. Como alguém que, eu posso me espelhar nessa pessoa. Uma pessoa centrada. Uma pessoa que sempre tem uma palavra boa, uma palavra correta. Porque ainda que as pessoas lá no mundo, irmãos, vivam de uma maneira toda errada, elas têm um prumo moral dentro de si. Quando ela nos vê, nós andando de uma maneira correta e honesta, elas sabem distinguir o certo e o errado. Se os irmãos podem ter 100% de certeza, salvo algumas exceções. Então seja fiel, querido. Quando as pessoas te olharem, aonde você estiver, as pessoas podem olhar em você e dizer, essa pessoa aí é diferente. Essa pessoa aí é diferente. Ela tem alguma coisa, eu não sei o que, mas ela tem alguma coisa diferente. Comigo já aconteceu, e já aconteceu com vários irmãos aqui. Às vezes, se tu falar alguma coisa sobre o teu proceder, as pessoas, tu é da igreja, né? Tu é crente, né? O cara nem pregou Jesus, não falou nada, só pelo teu proceder as pessoas vejam. Aí é uma ótima oportunidade de tu falar de Jesus. Portanto, irmãos, dentro de tempo, fora de tempo, pregue. E se possível, fale alguma coisa. Pregue com a tua vida. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, eu quero te apresentar neste momento o Diogo, Pai amado, que está aguardando uma cirurgia em pedra nos rins. Que o Senhor possa abençoar. Sabemos que o Senhor pode curar ele, Senhor, e que essas pedras possam sumir. Pai amado, porque tu tens o poder nos céus e na terra. Oramos por ele, por cura e por libertação no nome de Jesus. Oramos também, Senhor amado, por Fernando, Senhor amado. Ó Deus, o Senhor possa abençoar ele. Pai amado, com esse problema no estômago, o Senhor tem todo o poder. E em nome de Jesus oramos por ele. Te pedimos o toque do Senhor sobre essas duas pessoas, por um milagre, por uma bênção, Pai. Que, Senhor amado, possamos escutar os testemunhos dessas pessoas, da cura, do milagre e da bênção de Deus na vida deles, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs nessa noite, que cada um de nós, Pai, viemos cumprir o ministério a qual o Senhor tem nos dado, o ministério, Senhor amado. Todo o trabalho da igreja é importante, Senhor. Pode ser aquele, Pai, que a gente julga o mais simples, é importante. Aquele que a gente julga o mais importante também é importante. Senhor, nenhum trabalho é vão, Senhor, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Nenhum trabalho é vão. Todos nós devemos de fazer o trabalho, independente se julgamos ele importante ou não, porque todo trabalho é importante. Todo trabalho terá uma recompensa, Pai. Pai, nos ensina nesta noite, grave na tábua dos nossos corações a importância de trabalhar, a importância, Senhor amado, de se dedicar no reino, a importância de se dedicar, Senhor, não só aquilo que eu queira fazer, mas que eu possa me dedicar naquilo que é preciso fazer, Pai. No nome de Jesus, eu oro, Senhor amado, pelo Júnior, Senhor amado, Juninho, que está aí com o desejo, Senhor, de ajudar na reforma da igreja, e todos os irmãos que estão se colocando ao dispor de ajudar, abençoa no nome de Jesus. Pai, te louvo e te agradeço pela vida de todos os meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão. Eu oro por cada um, Pai, por cada casal, por cada família, por cada mãe, por cada pai, por cada filho e filha. Que o Senhor venha abençoar as famílias da igreja, que o Senhor venha repreender todo espírito maligno, toda ação contrária, e a tua bênção, a tua graça, Senhor, recaia sobre a vida dos meus irmãos.
e das minhas irmãs, Pai, e das famílias. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana cheia de graça, nos dê uma semana, Pai amado, que nós possamos nos alegrar. Se por acaso nós sofremos por amor à Tua palavra, por amor a Cristo, que nós vamos notar que estamos Te engrandecendo e Te agradando, e que, Senhor, nós vamos pregar dentro de tempo e fora de tempo a Tua bendita palavra, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém, minhas irmãs?